Sou o professor Drauzio, hoje nós vamos estar falando de desenvolvimento em camadas na plataforma .NET. Bom, vamos falar de camadas. Antes de começar a falar de camadas de programação, vamos pensar num bolo. Você está lá no final de semana, na casa dos seus parentes, da sua família, e o pessoal resolve fazer um bolo. Só que não está em apenas uma pessoa, está em várias pessoas. Aí todo mundo sabe fazer o bolo, aí você conversa o seguinte: vamos dividir. Vocês dois vão fazer a massa, vocês dois vão fazer o recheio e nós vamos preparar a cobertura. Aí divide. Então, algumas pessoas vão fazendo a massa, outras o recheio, outra a cobertura. Aí monta o bolo no final. Mas a massa, a parte de cima da massa não ficou legal com o recheio. Vamos colocar mais chocolate no recheio. Então você pega aqui a equipe que fez o recheio, você com cuidado levanta a massa, pega o recheio, joga alguns pedaços de chocolate, ou seja, melhora um pouco o seu recheio e continua. A cobertura não ficou legal, não, vamos trocar o tipo de cobertura. Então vai a equipe da cobertura, tira a cobertura e coloca uma nova cobertura. Aí eu pergunto, e se esse bolo não tivesse dividido em camadas? Se esse bolo fosse um bolo, aqueles bolos tradicionais de fubá? Não ficou bom, o que você faz? Joga fora e faz de novo? Ou teria como aproveitar? Torna-se mais complicado, né? A partir do momento que você tem as camadas, torna mais fácil você dar uma manutenção, você melhorar, você fazer essas camadas crescerem, modificar elas. E também trabalhar em equipe fica mais fácil você dividir essas camadas. Então vamos falar de camadas de programação, né? A ideia, a princípio, da programação em camadas foi para melhorar, para fazer com que a arquitetura do software ficasse melhor. No começo, o pessoal colocava tudo na tela e você tinha, às vezes, duas camadas assim que não eram consideradas camadas, que eram as telas e o banco. Então, em cada tela, o pessoal ia, pegava os dados do usuário, digitou, fazia validação, fazia o tratamento, os cálculos, pegava esses dados, já transformava ele no script SQL e já mandava para o banco. Aí você tinha uma tela de inserir o usuário e tinha num outro ponto do sistema uma outra tela um pouquinho diferente que também inseria um usuário. Aí você tinha que copiar o código que colocava lá e então duplicava código, ficava não dava para ficar reutilizando muito código e a tela ficava meio travadona, meio amarrada, não era flexível. De repente, se você precisasse mudar de uma aplicação desktop para uma aplicação web, ficava complicado, tá? E também, com o tempo, antigamente um programador pegava e fazia o sistema lá, então era tudo meio que você faz essa, eu faço aquela. Com o tempo foi surgindo as equipes, ficou mais forte o objeto, a engenharia de software. E então teve a necessidade de dividir e organizar o projeto, tá? Então as camadas elas são divididas em três camadas. A primeira camada, que é a camada mais de baixo, é a camada que faz a interação com a fonte de dados, tá? Que a gente chama de camada de dados. Então, essa é a camada de dados. A camada de dados é onde você cria ali um projeto e você fala que nesse projeto quais bancos de dados eu vou utilizar. Por exemplo, eu vou fazer interação com MySQL, com SQL Server, com Oracle. Então, ali naquela camada eu crio ali um projeto e eu faço ali as minhas classes, a minha codificação para conversar com o banco, tá? É ela que sai do software onde você está implementando e vai até o banco de dados, né? Acima dela tem a camada de negócios. A camada de negócios é onde ficam os cálculos baseados em dados digitados do usuário, a validação das informações, qual fonte de dados daquelas que estão implementadas na camada de dados eu vou utilizar, tá? Então, antigamente tinha muitas validações que eram feitas nas telas, mas hoje em dia você faz uma camada de dados, uma regra de negócio, de repente você faz essa regra de negócio, você tem um site que utiliza ela, você tem uma aplicação desktop, você tem uma aplicação de dispositivo móvel. Então, se fosse fazer a validação na tela, então você teria que fazer 3 vezes, duplicar os códigos. Então, você faz a validação dos dados na camada de negócios. Na tela, você faz uma validação mais simples para garantir que o que tem que ser informado está informado da forma correta e passa esses dados para as regras de negócio. Então, as regras de negócio que vão fazer a validação pesada e ver se está tudo ok com os dados que vão ser passados para o banco de dados. E por último, tem a camada de apresentação, que é onde tem a interação entre o usuário e o software. Quando a gente fala em interação, é as telas que o usuário vai conseguir enxergar os dados e digitar dados e manipular esses dados, tá? É a parte onde o usuário vai ter acesso.
Tá? Nelas que são, a gente vai exibir as informações para ele e vamos coletar as informações dos usuários. Então essas são as 3 camadas principais quando a gente fala de desenvolvimento em camadas. Vamos falar agora por que desenvolver em camadas. As vantagens. Organização. A aplicação fica melhor organizada. Por exemplo, você tem um time grande, tem um projeto que já está em andamento e chega um desenvolvedor novo, tá, que vai estar se encaixando na equipe. Quando ele bate o olho no projeto, ele vê, você fala para ele, vai na tela de cadastro de cliente e coloca um campo a mais. Ele vai lá e vai falar, ele bate o olho e fala, opa, apresentação, aqui que devem estar as telas. Ele acessa e facilmente ele chega na tela e consegue modificar. Aí ele colocou o campo e fala, opa, agora eu preciso ir nas regras de negócio para fazer a validação desse campo. Então, ele procura as regras de negócio, procura ali as validações do cliente e coloca as validações. E por último, ele vai lá e verifica o banco de dados, coloca o campo no banco e verifica a parte se os dados estão ok. Tá? Então, ela fica mais organizada, ela fica mais fácil de manipular. Tá? Eu sempre falo que até um Hello World, se você for fazer, é bom cria as 3 camadas e faz o Hello World usando as camadas para não perder o hábito de estar sempre usando as boas práticas na hora de programar. Tá? Facilidade, ela facilita o desenvolvimento, com certeza facilita, na hora de você encontrar as informações e você implementar elas, então fica mais fácil. Reusabilidade, evita a duplicação de código. Por exemplo, eu crio uma tabela de cliente e crio uma regra de negócio de inserir um cliente. Aí eu posso ter lá no meu site um portal por exemplo, tem uma equipe que fica na rua que cadastra cliente. Então eles vão acessar o portal. Então essa tela, esse website, vai usar esse método chamado inserir cliente das regras de negócio. E aí eu crio uma tela interna numa aplicação Windows que também insere clientes. Tá? E aí como é que faz? Eu pego essa mesma tela de desktop, também vai usar o mesmo método de inserir clientes das regras de negócio. Então, eu crio uma vez só o método de inserir clientes e posso usar ele em quantas interfaces, em quantas camadas de apresentação eu quiser. Tá? Então, o código é reutilizado, eu evito duplicação de código. E a flexibilidade, né? Várias camadas da aplicação podem ser utilizadas. Então, como eu falei, assim, você tem o site, você tem a aplicação desktop, você tem o mobile, eles todos vão estar utilizando os mesmos métodos da camada de negócio. Então, o sistema fica flexível. E para crescimento também, você cresce, ele evolui de uma forma organizada. Tá? Então, essas são as vantagens de estar utilizando o conceito de camadas. Vamos lá. Na plataforma .NET, são esses projetos que nós vamos utilizar para criar as camadas. Por exemplo, a camada de acesso a dados, eu crio um projeto Class Library para criar um acesso a dados. O que é um Class Library? Library, em português, é biblioteca. Class é classe. Então, como eu sempre falo, traduz a palavra para entender o sentido dela. Class Library, bibliotecas de classes. Então, eu vou criar ali uma biblioteca de classes, que eu posso dar o nome de acesso a dados. E ali eu vou implementar as classes. Se eu tenho uma biblioteca de classes, uma biblioteca de livros, para que serve? Para guardar livros. E biblioteca de classes, para guardar classes. Então, eu posso nessa biblioteca estar colocando ali minhas classes que vão estar conversando com o banco de dados. Na camada de negócios, a gente coloca uma Class Library também, que é uma biblioteca de classes, onde eu vou implementar minhas regras de negócio. Tá? E aí, sempre que o pessoal costuma criar também um outro projeto chamado Objeto Transferência, que é onde a gente cria os objetos com as propriedades encapsuladas, os gets e os sets. Né? E por último, tem a camada de apresentação, que pode ser um projeto Web Application, pode ser um projeto Windows Forms Application e pode ser um projeto Console Application. Vamos criar então um projeto no Visual Studio para aplicar na prática os conceitos das camadas. Então, vou criar uma nova solução. A solução, se eu tenho um problema, o software é um problema, né? O software é você estar com um problema na mão e você tem que resolver ele, então você vai automatizar, criar um software. Então, vamos criar uma solução. Então, vamos no menu File, New, Project. E aqui dentro dos templates, dos novos projetos, eu vou escolher a opção Visual Studio Solution. Olha lá, Other Project Types, Visual Studio Solution, que eu quero criar uma solução para o meu problema. Vou chamar de Drauzio Camadas, só para ficar registrado. Então, o nome vai ser Drauzio Camadas, da solução, e eu vou salvar na pasta local chamada projetos.net. Vou dar um OK. E aqui eu tenho a solução.
Então, eu tenho aqui a minha solução, já na Solution Explorer, ó. Se você está começando e não está vendo aqui essa janela, você pode encontrar ela aqui na primeira opção, ó, View Solution Explorer. Eu sempre falo, às vezes a pessoa está começando, ela fecha a janela sem querer, nunca mais acha, e ela não sabe que vindo aqui no View ela encontra a janela de novo. Aí tem gente que reinstala o Visual Studio para aparecer a janelinha que estava aqui no canto de novo. Isso é comum para a pessoa que está começando. Então é só ir no View Solution Explorer. Então estou aqui com a minha solução, tá? Ela tem 0 projetos. Então vou começar. Então o primeiro passo é criar a camada de só dados. Então vamos lá. Botão direito na solução, adicionar New Project. Tá? Então botão direito, adicionar novo projeto. Como eu falei nas aulas anteriores, no material anterior, para criar a parte de só dados, nós vamos construir algumas classes. As classes são representações de objetos, então nós vamos construir alguns objetos. E para isso eu não preciso de nenhum projeto específico. Eu vou usar um projeto que é um Class Library, que é uma biblioteca de classes. Ó. Então eu vou usar esse projeto, esse template. Tá? E nesse template eu vou chamar ele de acesso a dados. Acesso dados. O pessoal tem o vício de ler muito material e ficar pondo DAO, Data Access Layer. Então, eu acho até complicado, porque entra um programador novo, o cara vê lá, DAO, o que é DAO? Ele vai ter que perguntar pro outro programador, o que é DAO? Já que você está construindo um projeto, você é brasileiro, já coloca aí acesso a dados. O cara novo vai bater o olho e falar, acesso a dados. Ah, aqui é a parte de acesso a dados. Tá? Então, não tem problema. Então, vamos chamar de acesso a dados. Então, nosso projeto vai ser acesso a dados. Dá um OK. Então aqui ele criou, a minha solução agora tem um projeto e ele cria uma classezinha por padrão. Vamos apagar essa class 1, não vamos precisar dela, vamos criar nossas aqui. Tá? Para apagar ela, só dá um botão direito, excluir, tá? Exclude, delete. Botão direito nela, dá um delete. Ou dá simplesmente o del, que ele já remove a classe do projeto. Então vamos supor, vamos imaginar que essa nossa camada de dados ela teria conexão com SQL Server e com MySQL. Então eu vou criar dois objetos, duas classes aqui dentro. Não vou implementar, só vou mostrar como ficaria para quem estiver começando ter uma noção de como fica. Então botão direito, adicionar uma class. Ele já vem aqui com os templates, class selecionado. Tá, então aqui eu já tenho aqui a minha class. Vou colocar o nome para ela de acesso dados SQL Server. Então dei um nome bem específico. Eu gosto de pôr um nome grande. Eu divido com a letra maiúscula cada palavra, porque na hora de você programar fica mais fácil. Ah, como é que é? Acesso dados SQL Server, acesso dados MySQL. Tá? Então estou criando uma classe chamada acesso dados SQL Server e vou dar um adicionar. Vou apertar aqui o botão adicionar, tá, para adicionar na minha classe. Olha lá que interessante, vou fechar aqui no xzinho só para não ficar aparecendo. Então agora o meu projeto de acesso a dados já tem a classe, o objeto, uma classe de apresentação de um objeto, então já tem um objeto que vai conversar com o meu banco de dados SQL Server. É claro que eu não implementei nada ainda, aí teria que implementar. Né? Aí vamos lá, eu quero criar também uma classe para mim conversar com o MySQL. Então, botão direito no projeto, adicionar uma outra classe. Tá? Então, vamos lá de novo. Direito, adicionar uma classe. Deixa eu mostrar a class aqui só para... Então, é class. Nós vamos aqui. Ó, tem o atalho, Shift Alt C. Adicionar uma classe aqui. E essa outra eu vou chamar de acesso dados MySQL. Então, anotem que ela já está aqui marcada a minha class. E agora eu vou pôr o nome para ela que vai ser acesso dados MySQL. E aí você pode criar acesso dados Oracle, acesso dados Firebird, acesso dados o banco que você quisesse implementar. Então vamos lá, adicionar. Ah lá, olha que interessante. Agora o meu projeto, minha solução Drowsy Camadas já tem a camada de só dados e ela tem aqui dentro dela já duas classes, dois objetos que conversam com dois bancos diferentes. Aí teria que implementar. Beleza, terminei esses só dados. Agora eu vou para a segunda camada. Qual que é a segunda camada? É a camada de negócios, é a que conversa com essa.
Tá? Então o negócio conversa com essa, passa as informações já mastigadas, calculadas para essa daqui levar no banco. Ou ao contrário, ela pede para essa camada aqui, eu preciso de tais dados. Essa daqui vai até o banco, traz o comando com os dados e passa para ela tratar esses dados. Tá? Então vamos criar a segunda camada. Então agora eu vou de novo aqui na solução. Tá? Vou dar um botão direito aqui na solução e vou criar um novo projeto. Botão direito, adicionar, que é add new project. Sempre pensando em português e procurando a palavra em inglês. Olha lá, add adicionar new project, novo projeto. E aí eu vou criar um novo projeto que vai ser outro class library, bibliotecas de classes, porque essa parte de negócios só dados não tem interface, não tem componente visual, é só classes, são objetos que com métodos e propriedades e funções que recebem parâmetros e fazem os cálculos, fazem os tratamentos e devolvem resultados. Então, não precisa de interface, por isso que a gente usa as bibliotecas de classes, que vão ter apenas classes dentro dela. Vamos chamar de negócios. Negócios. Então, estou criando um outro projeto que é um class library que vai se chamar negócios. Como eu falei anteriormente, também eu gosto de pôr tudo bem explícito em português, né? Negócio, aqui é as regras de negócio. O pessoal colocaria lá as 3 letrinhas que significa camada de negócios em inglês, né? Então dá um OK. Olha lá que interessante. Agora eu vou deletar o class 1 como eu fiz, dar um botão direito delete ou dar um del. Então aqui agora eu tenho minha solução, né? E essa solução ela tem a camada de negócio dados e agora a camada de negócio. Por exemplo, vamos supor que eu estou criando uma tela para cadastrar cliente. Como é que eu faria? Vou criar uma classe onde eu vou implementar os métodos, as regras de negócio dos clientes. Então, como é que eu faço? Dou um botão direito no projeto que é Class Library, adicionar uma class, como eu fiz até agora. Então, botão direito, adicionar a class. Aqui, então, vou escolher essa opção class. Tá. E aí, aqui eu vou estar criando uma classe e eu tenho o hábito de colocar a palavrinha neg antes. Como a solução vai ficar muito grande, ela vai ter muitos objetos, então eu coloco 3 letras para identificar as regras de negócio. Então, por exemplo, as minhas regras de negócio de cliente, eu vou chamar de neg cliente. Tá? Por que não só cliente? Porque futuramente eu vou ter um objeto de transferência cliente. Eu tenho um objeto cliente que dentro dele tem os gets e os sets, por exemplo, tem o código do cliente, o nome do cliente, então tem as informações. Então vai se chamar apenas cliente. Então no meu conceito eu uso o objeto cliente como sendo um objeto de transferência que vai trafegar entre a tela, a camada de negócios e um website. Então esse objeto eu carrego ele e levo de um lado para o outro. Tá? Já as minhas regras de negócio eu coloco as 3 letras neg antes para saber que são as regras de negócio. Tá? Lembrando que é uma class, tá? Uma classe, e vamos dar um adicionar. Então aqui eu tenho meu projeto, uma regra de negócio, uma classe, um objeto que vai fazer os cálculos e as validações de um cadastro de cliente. Tem um cadastro de fornecedor. Vamos criar aqui uma regra de negócios para o fornecedor. Então, adicionar class. Então, botão direito, add class. E aí, nessa class, eu vou colocar neg fornecedor. E vou dar um adicionar. Então, olha lá que interessante. Agora, nosso projeto está com 2 regras de negócio, uma de cliente e uma de fornecedor. Então, lá no caso, eu teria na base de dados, lá no meu SQL Server, 2 tabelas de cliente e fornecedor, e aí essas tabelas vêm por essa camada de só dados aqui. Dela, elas passam, por exemplo, para de cliente, que vai fazer todo o tratamento. Por exemplo, ela vai pegar o dataset que vem do banco e vai jogar esse dataset numa coleção de clientes, tá? De objetos clientes. E daqui para frente não vai mais o dataset, nós vamos estar trabalhando com o objeto cliente, que vai passar para a próxima camada. Então vamos criar a camada final, que é a camada de
apresentação. Então, no caso, eu posso criar uma aplicação web, uma aplicação Windows, uma aplicação mobile, como eu quiser. Então, vamos criar uma desktop que é mais simples, só para exemplificar. Então, botão direito, adicionar um novo projeto, né? Então, aqui eu vou estar criando um projeto que é uma aplicação desktop. Então, lá na solução agora, botão direito, adicionar novo projeto. E vou criar aqui esse projeto aqui, que é um projeto Windows Forms Application. Tá? Poderia ser também aqui uma aplicação WPF, que está super legal hoje em dia fazer, que são as interfaces para desktops ricas. Poderia ser uma aplicação console, poderia ser um site, uma aplicação ASP.NET. Tá? Então, qualquer desses tipos de projetos, desses templates que tem interface com o usuário, onde o usuário vai ver os dados e vai inserir os dados, é considerado na camada de apresentação. Tá? No caso, eu vou usar essa primeira aqui, que é o Windows Forms Application, só para exemplificar. E vou chamar ele de apresentação. Deixa eu voltar aqui, cliquei nos templates online. Vou chamar ele de apresentação. Então aqui, ó, aqui ficou, então vai chamar apresentação e vou dar um OK. Ah lá, então aqui ficam as três camadas: acesso a dados, apresentação e negócios. Tá? Só lembrando que você tem que adicionar as referências de uma para outra, tá? Tem que referenciar, então, no caso, a negócios vai usar acesso a dados. Então eu tenho que falar que a negócio vai referenciar acesso a dados e depois a apresentação vai usar negócios. Então a apresentação vai usar aqui a camada de negócios. Tá? Então, depois tem que fazer a programação. Aqui também existem outras formas de criar uma aplicação em camadas. Tá? Hoje em dia, como está crescendo muito o cenário, como está tendo muito WCF, que é aplicações distribuídas, com serviços, com web services, existe um outro meio aqui de você criar essas camadas para ficar mais legal. Quer ver? Vou mostrar, vou criar um modelinho para vocês verem como é que faz. Vamos lá. Rapidamente eu vou remover esses que eu criei. Remover do projeto. Então vamos lá. Tem como criar pastas aqui na solução. Então eu vou adicionar uma nova Solution Folder, ó, que são umas pastas. Como é que a gente tem feito? Como os nossos softwares, né, as aplicações têm ficado muito grande, a gente divide em três partes. A parte que fica do lado do cliente, a parte que fica no lado do servidor e a parte que é comum entre as duas. Então vou criar três pastas. Vou criar uma pasta chamada cliente. Vou criar uma outra pasta aqui chamada, botão direito na solução, adicionar new solution folder, chamada servidor, e vou criar uma pasta chamada comum, que é usado tanto no cliente quanto no servidor. Aí nesse caso aqui, você pode, por exemplo, na parte de cliente, eu vou criar, por exemplo, aqui um website. Então vou adicionar um novo, botão direito, adicionar novo projeto, e vou criar um ASP.NET Web Application, por exemplo, que é um site. Tá? Vou criar bem rapidamente só para mostrar. Então, opa, criei errado aqui. Só corrigir o nome aqui só para ficar legal. Então, ó, tem um site, eu vou criar aqui, por exemplo, um outro projeto aqui no cliente. Vamos supor que você tem um site, tem uma aplicação desktop, que é uma aplicação Windows, e uma aplicação mobile, por exemplo. Aí teria que pegar aqui uma aplicação mobile. É que eu não tenho aqui um template para colocar. Mas enfim, se você tem um desktop, você tem um site, por exemplo, aqui no cliente. No servidor vai ficar o acesso a dados. Tá? Então eu vou criar um class library aqui, acesso a dados,
Aí, como eu já tinha criado, vou pôr só a palavra A no meio aqui, acesso a dados. Vou criar aqui, por exemplo, as regras de negócio. Então, vou criar outra class library, regras de negócio. E também eu posso, por exemplo, imagine que hoje em dia a gente tem trabalhado muito com o serviço WCF, tá? Então eu posso adicionar um novo projeto aqui no servidor também, que pode ser por exemplo, um serviço Windows Service, que é esse cara aqui, ó. Então eu crio um serviço Windows que vai rodar para mim o meu WCF, tá? Então eu coloco aqui, chama ele de serviço WCF e dou um OK. E aí, para rodar o WCF também, eu tenho as implementações do WCF. Então, elas vão ficar aqui também, por exemplo. Então, vou criar um novo projeto aqui, que vai ser, por exemplo, aqui uma class library também. Tá? E essa class library eu vou chamar de WCF implementações, que são as implementações do meu WCF. Eu só vou estar fechando aqui para não... E no comum, o que eu coloco no comum? No comum eu posso pôr objeto transferência. Então no comum eu vou adicionar um novo item, que é uma... Opa. Vou adicionar um novo projeto, que vai ser um class library, que vai ser o objeto transferência. Então vou ter o meu objeto de transferência. Tá? No caso aqui, dentro desse objeto de transferência eu teria cliente, fornecedor, todos os objetos de transferência. Tá? Eu vou ter os contratos do serviço aqui também. Então, vou ter um novo projeto aqui, por exemplo, class library, que eu vou chamar de WCF contrato. Tá? Quem não sabe ainda, pode deixar meio de lado essa parte de WCF. É mais para quem já está um pouco mais avançado e está trabalhando com isso, ver um modelo legal que funciona. E aqui, por exemplo, eu posso criar também um projeto, uma class library chamada geral. Tem muita gente que chama de útil ou outros nomes, que é onde você cria essas funções estáticas, onde você utiliza em toda a solução. Tá? Então aqui nós temos a solução final, né, que é a nossa solução Drauzio Camadas com 9 projetos, e ela fica separada entre a parte que vai estar rodando do lado do cliente, a parte que vai estar rodando do lado do servidor e a parte que é comum, que vai estar rodando tanto do lado do cliente quanto do lado do servidor. Tá? Lembrando que aqui nós temos uma aplicação desktop, Windows Forms, nós temos um site, poderia ter dispositivos móveis e outros, Silverlight e outros tipos de aplicações. Nós temos aqui a parte, um projeto geral que tem funções, valida CPF, formata campo, maiúsculo, minúsculo, aquelas funções corriqueiras e estáticas que a gente costuma criar. Os objetos de transferência que trafegam entre as telas, que pega o dado que o usuário digitou, coloca nele, vai para as regras de negócio, volta da regra de negócio com os dados para ser exibido na tela. Contrato WCF. No servidor nós temos a parte de conversa com o banco de dados, temos as regras de negócio, temos um serviço que vai disponibilizar o acesso às regras de negócio através de um serviço WCF, e temos as implementações do WCF. Tá? Então aqui nós temos um projeto bem organizado, bem estruturado, de fácil atendimento. Caso você precise dar uma manutenção, você precise aumentar esse projeto, ele fica de fácil entendimento, é fácil visualizar e é fácil alterar.